Muito bem, pessoal. Nesse vídeo vamos falar sobre o Schmitt-Trigger. É quase que uma continuação do que vimos no vídeo anterior, né? Onde falamos sobre famílias lógicas, os valores de tensão para os níveis lógicos de entrada de uma porta lógica e saída também, né? Vimos também no vídeo anterior que as saídas dessas portas lógicas são estruturadas de três formas: a estruturação em totem pole, em coletor aberto e em tri-state, ou três estados, né? Nesse vídeo vou mostrar a vocês um outro tipo de porta lógica, em que os níveis de tensão de entrada da porta lógica são diferentes. As portas lógicas com entradas Schmitt-Trigger. Nas portas lógicas com entradas Schmitt-Trigger, o valor de tensão para o nível baixo, nível 0, é um valor de tensão que varia de 0 a aproximadamente 1/3 da tensão de alimentação. Já o nível alto, ou seja, o nível 1, será reconhecido pelas entradas quando o valor de tensão estiver dentro da faixa de aproximadamente 2/3 de VCC até VCC propriamente dito. Nessas portas Schmitt-Trigger não existe aquela condição indefinida entre as faixas de tensão de nível baixo e de nível alto. O que ocorre é uma esterese, ou seja, um retardo, um atraso entre os dois níveis lógicos de tensão. Essas portas lógicas com características de Schmitt-Trigger sempre em seus símbolos possuem essa indicação aqui. Representa uma esterese, né? Veja que nós temos portas lógicas do tipo Schmitt-Trigger para todas as funções, né? Veja bem, aqui nós temos uma porta NAND com características de Schmitt-Trigger. Ela continua sendo uma porta NAND, ela vai fazer tudo aquilo que uma porta NAND faz, assim como uma porta AND, NOR, OR, inversores, seja até mesmo um simples buffer, né? Continuam com a mesma função. O que vai mudar nessas portas lógicas são os níveis de tensão em suas entradas. Esse símbolozinho interno aqui, das portas lógicas, que indicam a esterese, né? Você pode encontrar aí ele desenhado assim, dessa forma, bonitinho. Alguns desenham ele mais inclinadinho, outros até desenham ele invertido, né? Invertido assim, 180 graus. Essa ponta aqui, ao invés de estar na esquerda, vai estar aqui na direita, e a de baixo, o contrário, né? Não importa, sempre vai indicar para a gente que existe uma esterese, um atraso. E é isso que nos ajuda a identificar uma porta lógica Schmitt-Trigger, através do seu símbolo ou pela descrição do fabricante, né, nos seus manuais. Ele vai dizer para a gente lá, por exemplo, olha, o CI tal possui 4 portas NAND de 2 entradas Schmitt-Trigger, onde sempre vai informar para a gente, ou através do símbolo, ou através da descrição daquele circuito integrado. Muito bem, mas eu acabei de dizer que ocorre uma esterese entre os dois níveis lógicos das entradas. Por definição, a esterese é a tendência de um sistema de conservar suas propriedades, na ausência de um estímulo que as gerou. Ou ainda, é a capacidade de preservar uma deformação efetuada por um estímulo. Pois é, na eletrônica é exatamente isso que acontece, e mais especificamente nessas portas lógicas. Ou seja, se aplicarmos o nível baixo, nível 0, né, na entrada dessa porta, e como já disse, é um valor de tensão menor do que 1/3 de VCC, esse valor de tensão na entrada pode ir aumentando, que esse nível baixo será mantido, até que esse valor de tensão na entrada seja superior a 2/3 de VCC. Aí sim será reconhecido o nível alto, ou nível lógico 1, né? E vice-versa, né, pessoal? Se a entrada está em nível alto, essa tensão na entrada pode ir diminuindo, que enquanto não for inferior a 1/3 de VCC, não muda o nível lógico. Mas vamos dar uma olhadinha melhor nesse tal de Schmitt-Trigger, né? Cujas características e funcionamento foram incorporadas às entradas dessas portas lógicas.
O Schmitt-Trigger, ou disparador Schmitt, como ele também é chamado em português, é um tipo de circuito biestável largamente empregado em circuitos eletrônicos digitais. Sua função principal é converter sinais analógicos que variam de amplitude ao longo do tempo em sinais digitais. Como dito, o Schmitt-Trigger é um tipo de biestável. A diferença entre ele e um biestável convencional é a condição de disparo. Um biestável convencional, representado aqui na figura, necessita de uma transição rápida aplicada à entrada de disparos para que ocorra a troca de estado. Sempre lembrando que, dependendo das características funcionais desse biestável, essa transição aplicada à entrada pode ser ascendente, ou seja, na subida do pulso, ou descendente, na descida do pulso. E fique claro que os valores de tensão desse pulso aplicado às entradas de disparo precisa atingir os valores em que essa entrada reconheça como nível lógico 1 ou nível lógico 0, No exemplo que estamos representando aqui, possui disparo na transição de subida do pulso, Olha só, está em nível lógico 0, a saída está desligada. Quando ele vai, o pulso vai para nível lógico 1, ele muda de estado, ele liga a saída. A duração desse pulso aqui não importa. Eu preciso só de uma transição rápida aqui, De nível baixo para nível alto. Quando ele volta de nível alto para nível baixo, não acontece nada com a saída. E essa saída fica ligada até que aconteça uma outra transição de subida do pulso de disparo. Isso é um biestável normal, convencional. O disparador Schmitt, por sua vez, troca de estado em um determinado valor de tensão de entrada, independentemente de uma transição rápida. Então, olha só, existem valores, como a gente disse, esses valores situam próximos a 1/3 e 2/3 de VCC, Olha só, aqui a gente está mostrando, estou com a saída desligada, eu estou tendo uma variação nesse sinal aplicado à entrada do circuito, A entrada do Schmitt-Trigger. Ele só vai ligar a saída quando esse valor for menor ou igual a 1/3. Então, ele ligou aqui em 1/3. Pronto, pode continuar diminuindo, que não acontece nada, Olha, a saída continua ligada. Esse valor de tensão vai aumentando, aumentando, aumentando. A saída continua no mesmo estado, Ligada. Essa saída só será desligada quando esse valor de tensão aplicado à entrada atingir 2/3. Aí, quando ele atingir 2/3, a saída desliga. Veja que a tensão continua aumentando acima dos 2/3 e não acontece nada com a saída, ela continua desligada. Olha, volta, passou por 2/3, de novo, não aconteceu nada, Ela só vai mudar de estado novamente quando atingir em 1/3. Então é assim, a saída só será ligada quando o valor de tensão aplicado aqui na entrada for 1/3 ou menos de VCC, e essa saída só será desligada quando o valor aplicado aqui na entrada, o valor de tensão, for igual ou maior a 2/3 de VCC. Nos diagramas, esses são os símbolos utilizados para representar o Schmitt-Trigger. Temos então aí o seu símbolo genérico, Normalmente, quando é um circuito Schmitt-Trigger, usa-se genericamente esse símbolo aqui para mostrar que é um circuito Schmitt-Trigger, Ou até mesmo um símbolo que mostre as suas funções. É mais ou menos isso que ele faz, Ele pega um sinal que varia de amplitude ao longo do tempo e converte isso num valor digital, que só assume dois valores, Ou nível baixo ou nível alto, Então a gente vai ter sempre aqui na saída uma forma de onda quadrada ou retangular. Vale lembrar que dá para implementar um circuito Schmitt-Trigger de diversas maneiras. Aqui o que está nos interessando não é a implementação desses circuitos, e sim entender o seu princípio de funcionamento. Por exemplo, nesse circuito temos um diagrama genérico de um circuito que
De controle de iluminação. Quando escurece, a resistência do LDR, representado aqui no diagrama, né, diminui, o que faz com que a tensão aplicada à entrada do circuito diminua, provocando assim o seu disparo ao atingir um valor inferior a 1/3 de VCC. Notem que a tensão aplicada aqui na entrada desse circuito é proporcionado por um divisor de tensão, né? Divisor de tensão é formado por um resistor fixo e um LDR, que é um resistor cujo valor de resistência depende da luminosidade, né? Então, olha só, se temos um divisor de tensão aqui, se os dois valores de resistência forem iguais, eu vou ter aqui na entrada metade de VCC, né? Agora, quanto menor for o valor de resistência do LDR, mais baixa será a tensão aplicada aqui na entrada. E vice-versa, né? Se o LDR tiver com valor de resistência maior do que o valor de resistência do resistor 1, de R1, maior será a tensão que eu vou aplicar aqui. De formas que, de acordo com a luminosidade que está incidindo aqui sobre o LDR, nós vamos atingir aqui os valores de disparo desse circuito, né? Que é 1/3 ou menos, ou 2/3 ou mais, tá certo? Dessa forma, né? A lâmpada só apagará quando a luminosidade aumentar bastante. Nesse caso, a resistência do LDR aumenta, o que faz aumentar a tensão aplicada à entrada do circuito. E quando for superior a 2/3 de VCC, vai desligar a saída. Olha só, na saída desse cara aqui, para controlar uma lâmpada, né, de tensão maior, de potência maior, a gente colocou aqui um driver, né, que é constituído por um transistor ligado aqui na saída do nosso Schmitt Trigger, que está controlando um relé. Aí, no contato desse relé, nós colocamos uma lâmpada, né? Essa lâmpada pode ser 110, 220, que vai definir isso aí é a capacidade de corrente desse contato aqui, né? E a tensão que ele é capaz de interromper aqui, né? Mas os relézinhos mais simples por aí, os seus contatos são para 10 amperes e 250 volts, né? Então é tranquilo trabalhar com um driverzinho a relé. Como vocês já sabem, né? A gente já viu outros circuitos com drivers a relé. E olha só, trabalhando com os valores de resistência aqui do divisor de tensão, eu acho que fica claro que podemos ajustar a sensibilidade do circuito, né? Ou seja, fazer com que essa saída aqui seja ligada, ou seja, com que essa lâmpada aqui acenda ou apague com valores diferentes de luminosidade, né? Então eu quero que essa saída aqui seja ligada só quando esteja bem escuro. Então é só mexer com os valores aqui de resistência. Normalmente a gente mexe aqui no R1, né? Ou vice-versa, né? Eu quero que a hora que começar a escurecer, a coisa já seja ligada. Então, trabalhando com esses valores de resistência aqui, a gente consegue mexer com essa sensibilidade. E outra coisa, eu estou me referindo às tensões de acionamento como sendo 1/3 e 2/3, né, da tensão de alimentação. Mas não tem que ser necessariamente esses valores, né? Estou dando esses valores porque é bastante fácil implementar esse circuito com um circuito integrado 555. E está bastante claro em nossas memórias, né? Estudamos o seu funcionamento recentemente no módulo de eletrônica analógica. Mas, como eu disse, um circuito Schmitt-Trigger pode ser implementado de diversas formas. Na sequência, eu vou mostrar para vocês alguns circuitinhos montados com portas lógicas com as entradas com características de Schmitt-Trigger. Circuitinhos esses que são até que bastante utilizados por aí na prática. Esse primeiro é chamado de formatador de onda. Com esse circuito podemos, por exemplo, transformar uma CA senoidal em pulsos retangulares, digitais, com a mesma frequência dessa CA.
Olha só, estou pegando uma forma de onda senoidal na entrada do nosso circuito, que é uma porta lógica, apenas e tão somente, né? E na saída nós vamos ter pulsos quadrados, tá vendo? Então, olha só, numa das entradas dessa porta NAND, Schmitt-Trigger, a gente aplica nível lógico 1, direto, VCC, né? E na outra entrada a gente aplica uma forma de onda senoidal, como está representado aqui em azul, né? É claro que o valor de pico dessa tensão senoidal tem que ser superior ao valor da tensão aqui que eu estou considerando como nível lógico 1, aplicando nessa outra entrada da porta lógica, né? Mas olha só, como é que funciona essa porta cujas entradas possuem características de Schmitt-Trigger. Como a gente viu, ela vai considerar nível lógico alto sempre quando a tensão aqui for 2/3 ou mais da tensão de alimentação, né? Ou vai considerar nível lógico 0 quando o valor de tensão aqui for 1/3 ou menos do que essa tensão de alimentação. É o que a gente pode ver aqui, né? Olha só, durante esse tempo aqui, a saída está desligada. Está desligada porque aqui, ó, nesse instante, a tensão tinha atingido lá 2/3 de VCC, né? Então, desligou a saída. E vai permanecer desligada, em nível lógico 0, né? Até que o valor de tensão caia a 1/3. Olha só, chegou a cair 1/3, ligou de novo a saída. Continua diminuindo, né? Até se torna negativo, mas a entrada considera como nível lógico 0. Enquanto for 0 aqui, eu tenho 0 aqui e 1 aqui nessa outra entrada, então a minha saída é 1, está ligada, né? Então vai lá, ó, continua ligado até que a tensão nessa entrada aí atinja 2/3 de VCC. Atingindo os 2/3 de VCC, desliga a saída. E permanece desligada, né? A tensão continua variando, vai aumentando, depois vai diminuindo. Só quando chegar em 1/3 é que vai ligar de novo a saída. E assim fica, né? Em 1/3 da tensão liga a saída, em 2/3 da tensão desliga a saída. Olha só, estou fazendo a conversão aqui de uma onda senoidal para uma onda quadrada, né? Um gerador de pulsos aqui, quadrados ou retangulares, possuem a mesma frequência, né, da minha onda senoidal. Por isso que ele se chama formatador de onda. Notem que aqui no circuito, só para não deixar a saída aqui aberta, eu coloquei um LED aqui, né? Mas é claro que esse LED só se justifica se estivermos trabalhando com uma frequência bem baixinha, né? Se eu estiver trabalhando com uma frequência muito alta, não vai causar efeito nenhum para a gente. A gente vai ver o LED como se estivesse aceso constantemente. Não é verdade, né? Mas visualmente a gente vai ter a impressão que ele está aceso direto, né? A propósito, já existiram, inclusive, relógios digitais, né? Onde o gerador de pulsos para esse relógio era retirado da rede. Uma frequência alta, claro, 60 Hz, né? Mas, usando divisores depois, a gente conseguia fazer com que esses pulsos chegassem a 1 Hz. É claro que não é um relógio muito preciso, né? Porque a frequência da rede tem oscilações, né? Para mais ou para menos. Isso aí vai provocar o atraso ou adiantamento do nosso relógio, né? Então, não é a forma mais indicada para gerar pulsos para um relógio, né? Para isso existem outros circuitos que a gente ainda vai estudar futuramente que são bem mais precisos. Experimentei aqui no Proteus, né, no nosso simulador, um circuitinho com essa porta lógica que a gente está comentando aí, uma porta NAND Schmitt-Trigger, né? Veja, eu estou usando o CI 4093. 4093 é um CI da família CMOS padrão, né? Que contém 4 portas lógicas NAND Schmitt-Trigger. Estou usando uma delas, né? A primeira delas. Veja só, as entradas são os pinos 1 e 2 DCI e a saída dessa porta lógica é o pino 3. Coloquei um osciloscópio para a gente monitorar isso aí. Olha, o canal A que vai aparecer em amarelo, né, na tela do osciloscópio.
a gente vai monitorar a forma de onda de saída. E o canal B, que vai mostrar em azul na tela do osciloscópio, um sinal que a gente está aplicando aqui numa das entradas dessa porta lógica. Veja, numa entrada eu fixei nível lógico 1 direto, estou aplicando 5 volts, aqui no pino 1, e aqui no pino 2 eu estou aplicando uma forma de onda senoidal, eu já configurei ela aqui bonitinha para uma onda senoidal, uma frequência de 1 kHz, tá legal? E eu coloquei 5 volts de pico. Muito bom. Então a gente vai observar essa forma de onda aqui nessa entrada e a forma de onda aqui na saída, para ver se bate com aquilo que a gente acabou de explicar. Eu optei pelo simulador porque fica mais fácil para mim, né, pessoal? Então, você pode muito bem pegar esse CI, montar no protoboard e fazer esse ensaio que você vai obter o mesmo resultado. O simulador é bastante fiel. Simplesmente aqui para mim é mais fácil, para eu não ter que pegar um protoboard, montar o circuito, ligar câmera, fazer a filmagem, né? Fica um pouco mais trabalhoso. Então aqui no simulador fica tudo mais fácil. Então vamos ver se isso acontece de fato, né? Eu vou colocar o circuitinho para rodar e vamos ver a forma de onda no osciloscópio. Olha aqui, sinal de entrada, sinal senoidal, 1 kHz, bonitinho, 5 volts de pico, ou seja, 10 volts de pico a pico, e olha a nossa forma de onda na saída, né? Olha só, como é uma porta NAND, toda vez que ele atinge aqui, ó, próximo de 2/3 de VCC, a saída vai para nível lógico 0. Fica nisso até que a tensão lá na entrada chegue a aproximadamente 1/3 de VCC. Então, a gente está vendo aqui exatamente aquilo que a gente acabou de explicar lá com as nossas figurinhas, né? Não falha, tá, pessoal? Funciona perfeitamente. Então, temos aqui o nosso circuitinho formatador de onda. Veja que a gente vai ter pulsos aqui na saída, né? Pulsos quadrados, com a mesma frequência do sinal que eu estou aplicando aqui na entrada, o sinal senoidal que eu estou aplicando aqui na entrada. Então está comprovado aí, através do simulador, do circuitinho montado, né? Aquilo que a gente acabou de explicar para vocês. Nesse segundo exemplo, temos um circuito muito simples de um timer, né? Um temporizador, na verdade um multivibrador monoestável, implementado a partir de uma porta lógica NAND Schmitt Trigger. Vamos analisar o seu funcionamento a partir da condição estável desse circuito, né? Que é a saída desligada. Bom, para eu ter nível lógico 0 aqui numa porta NAND, eu preciso ter nível lógico 1 nas duas entradas, né? Olha só, nesse instante, essa entrada aqui, a entrada superior aqui da porta lógica, está em nível lógico 1, né? Ela está ligada direto no VCC. Então, essa entrada aqui vai estar sempre em nível lógico 1. Essa entrada aqui de baixo agora também está em nível lógico 1, porque ela está ligada no VCC através desse resistor aqui, só que temos um capacitor daqui para o terra. Esse capacitor está carregado. Eu tenho nível lógico 1 aqui. Nível lógico 1 nas duas entradas, numa porta NAND, então eu tenho nível lógico 0 na saída. Fica nisso, né? Por tempo indeterminado. Por isso que essa condição é estável. Bom, mas temos uma chavinha aqui, ó. Um pulsador, na verdade, né? Através dessa chavinha aqui, nós conseguimos aplicar nível lógico 0 nessa entrada, né? E ao mesmo tempo que eu aplico o nível lógico 0 nessa entrada, porque eu vou aterrar essa entrada através dessa chavinha, eu estou colocando em curto as duas armaduras do capacitor. Então, o meu capacitor vai descarregar. Na hora que eu pressionar essa chavinha aqui, ó, eu mando o nível lógico 0 nessa entrada. 0 nessa entrada, 1 na outra entrada, vai me mandar a saída para nível lógico 1. Tudo bem. Como a gente tem um LED ligado nessa saída, esse LED vai acender. Mas olha só, quando eu solto essa chavinha, o meu capacitor vai começar a se carregar, né? Através desse resistor aqui, ó. A tensão aqui nessa entrada vai subindo mais rápido ou mais devagar, dependendo do valor de capacitância, né? Desse capacitor, ou do valor de resistência desse resistor. O que eu sei é que a tensão aqui vai subindo. Quando a tensão aqui nessa entrada atingir
2/3 de VCC. Eu vou ter nível lógico 1 nessa entrada. Na outra entrada também eu estou com nível lógico 1 direto. A saída vai para nível lógico 0. Apago o LED. Entendido? Muito bem. Fica nisso, né? Um aqui e um aqui, 0 na saída. A qualquer instante que eu apertar a chavinha, eu mando o nível lógico 0 nessa entrada. Ao mesmo tempo descarrega o capacitor, né? 1 e 0, a saída volta para 1. Liga a minha saída então. Solto a chavinha, o capacitor começa a carregar de novo. A tensão aqui vai subindo. A hora que atingir lá próximo dos 2/3 de VCC, ele considera nível lógico 1 nessa entrada. Desliga a saída. Simplesinho, né? Olha como que a gente consegue implementar um multivibrador monoestável, uma única porta lógica, bem simplesinho, né? Já vimos circuitos aí de multivibrador monoestável um pouco mais complicado do que isso, né? Agora não, bem simplesinho. Esse tipo de monoestável aqui, ele é bastante utilizado para a gente montar aqueles circuitos anti-repique. Nós já enfrentamos esses problemas aí, né? As chaves mecânicas, seja chave, pulsadores, elas têm aquele tal de repique, né? Uma espécie de ricochete que acontece. Então, quando você aciona a chavinha, você acha que está mandando um único pulso, mas na verdade são vários, né? E isso causa uma instabilidade no funcionamento. Então a gente monta um circuitinho desse tipo aqui, ó, com um resistor e um capacitor de pequenos valores, né? O pulso aqui na saída vai ser bem rápido, mas é um único pulso, né? E aí sim a gente aplica esse pulso nas entradas que não podem sofrer aquele tipo de repique. Bastante utilizado então esse multivibradorzinho aqui como circuito anti-repique. Implementei aqui também no simulador esse nosso circuitinho do multivibrador monoestável, só para a gente comprovar aqui o funcionamento, comprovar aquilo que a gente acabou de conversar, né? Olha só, na condição inicial, estou aplicando aqui 5 volts direto numa das entradas da porta NAND, né? Então, tem o nível lógico 1. Na outra entrada também, só que através de um resistor. Veja que aqui nessa outra entrada eu tenho o nosso capacitor aqui, que nesse instante está carregado, né? Então eu tenho o nível lógico 1 nessa entrada também. Bom, nível lógico 1 nas duas entradas numa porta NAND, a saída está em nível lógico 0, a saída está desligada. Coloquei até um LED aqui para a gente ficar monitorando a condição de ligado ou desligado dessa saída. Coloquei valores de resistor e capacitor aqui um pouquinho alto para que a gente tenha um tempo razoável aqui para a gente enxergar essa saída ligada, né? Então veja bem, nessa condição, essa condição é estável, fica nisso. Se eu pressionar essa chavinha aqui, eu estou curto-circuitando as armaduras do capacitor, certo? Na hora que eu pressionar, na hora que eu fechar esse contato aqui, eu vou aplicar nível lógico 0 nessa entrada? Sim, aí eu vou ter 1 numa entrada, 0 na outra entrada, a nossa saída tem que ir para 1. Vamos ver se isso acontece. Vou fechar a chavinha, pronto, olha lá, ligou a saída. A saída foi para nível lógico 1. Vai ficar um certo tempo ligado, depois, sozinho, ele se desliga. Essa é a condição não estável ou instável. Depende do tempo de carga do capacitor. E a gente já sabe que o tempo de carga desse capacitor depende do valor da sua capacitância e do valor do seu resistor, não é isso? Olha só, ligou a chavinha, aplica o nível lógico 0 aqui na entrada. Dá uma olhada, vou pressionar a chavinha, você vai ver que aí o pino 2 vai ficar azulzinho, vai para nível lógico 0, olha lá. Passado um tempinho, percebeu que ficou cinza? De novo, olha lá. Percebeu que ficou cinza? Olha lá. Sai de azul, vai para cinza e volta para vermelho. Esse tempo que ele fica em cinza é porque a porta não está reconhecendo nem como 0 nem como 1. Mas, como é uma porta Schmitt-Trigger, ela mantém o estado anterior que estava, né? Por isso que se a gente colocasse uma porta aqui que não fosse Schmitt-Trigger, isso aqui simplesmente não funcionaria, tá bom? Então é simplesinho, né?
Ligou a chavinha, liga a saída. Depois de um tempo, sozinho, essa saída se desliga. É o nosso multivibrador monoestável. Como a gente disse, costuma-se usar bastante esse circuitinho para aplicação de pulsos, né? Para evitar o repique das chavinhas, né? É claro que para isso a gente trabalha com tempos bastante rápidos, que não justifica aqui, porque senão a gente não conseguiria nem ver a condição dessa saída ligada, né? Então por isso que a gente deixou um tempinho um pouco mais lerdo aí, né? E dá para a gente ver quando a saída está ligada e quando ela se desliga. Então é isso, né, pessoal? Funcionando perfeitamente, né? Como eu disse anteriormente, não falha. É uma beleza isso aqui. Por fim, temos aqui de novo a nossa porta NEM de Schmitt-Trigger, né? Só que agora num circuito que configura um multivibrador astável. Lembram-se, né? Multivibrador astável é aquele que a mudança do estado da saída não depende de pulsos aplicados na sua entrada. Então, ao ser energizado o circuito, ele já começa a funcionar como um multivibrador. E na saída nós vamos ter uma geração de pulsos quadrados, né? Veja bem como que essa coisa aqui funciona. Olha, numa das entradas da porta NAND, nós estamos aplicando VCC direto. Então, temos nível lógico 1 aqui constantemente. Vamos partir do princípio que na condição inicial o nosso capacitor aqui esteja descarregado. Então, o potencial aqui nessa armadura é 0 volt. Eu estou aplicando nessa outra entrada da porta NAND. Então, nível lógico 1 numa entrada, nível lógico 0 na outra entrada, isso me dá nível lógico 1 na saída. Então, eu tenho nível alto de tensão aqui na saída. O nosso LED já acende, né? Bom, esse nível alto que eu tenho aqui na saída, eu estou aplicando na armadura desse capacitor aqui, consequentemente na entrada dessa porta NAND aqui, né? Através desse resistor R1. Esse capacitor começa a carregar? Sim, começa a carregar, porque uma armadura está ligada no terra, 0 volt. A outra armadura está ligada nessa saída aqui que está com nível alto de tensão. Então o capacitor começa a carregar. Como a gente já sabe, ele vai se carregar mais rapidamente ou mais lentamente, dependendo do valor de capacitância dele e do valor de resistência pela qual ele está sendo carregado, né? O que eu sei é que a tensão nessa armadura aqui vai aumentando. Consequentemente, a tensão nessa entrada aqui da porta lógica também vai aumentando. Quando essa tensão aqui chegar em aproximadamente 2/3 de VCC, ela vai considerar como nível lógico 1. Aí sim, eu já tenho nível lógico 1 numa entrada e agora eu tenho nível lógico 1 na outra entrada, a saída vai para nível lógico 0. Desliga a saída. Nosso LED apaga, tal. Só que agora é o seguinte, nós temos esse capacitor aqui, que essa armadura aqui está num potencial de 2/3 da tensão de alimentação, através desse resistor aqui, ó, está ligado na saída dessa porta lógica, que nesse momento está em nível lógico 0. Então esse capacitor vai começar a descarregar através desse resistor R1? Vai. A tensão aqui na armadura começa a diminuir? Sim. A tensão na entrada da porta lógica começa a diminuir? Sim. Então, quando a tensão aqui na entrada dessa porta lógica atingir aproximadamente 1/3 de VCC, essa entrada vai considerar como nível lógico 0. Aí, como eu tenho nível lógico 1 na entrada superior, nível lógico 0 agora, né? Nessa entrada inferior, 1 e 0, sai 1 na saída. Pronto, a saída foi para nível alto novamente. Essa armadura agora, nesse instante, está com potencial de 1/3 e aqui na saída está com potencial alto, né? VCC. Então o capacitor começa a carregar de novo? Sim, vai aumentando, aumentando, aumentando. Hora que a tensão na armadura e consequentemente, né, aqui na entrada dessa porta lógica atingir 2/3 de VCC, considera nível lógico 1. 1 e 1 sai 0. Pronto, apagou o LED, a saída está em 0 volt, nível baixo. Como essa armadura está em nível alto, né, em torno de 2/3 de VCC, o capacitor começa a descarregar através de R1. A tensão aqui vai diminuindo de novo até que a hora que atingir lá perto de 1/3,
vai ficar 1 e 0, pronto, liga a saída de novo. Fica nisso, né, pessoal? Esse capacitor se carrega através desse resistor R1, quando aqui estiver em nível lógico alto, e se descarrega através do mesmo R1, quando aqui estiver em nível baixo. Então fica carregando, descarregando, carregando, descarregando. A carga e descarga desse capacitor fica me proporcionando uma variação de tensão aqui na entrada inferior dessa porta lógica que varia entre 1/3 e 2/3 de VCC. E a gente sabe que 1/3 e 2/3, a entrada da porta lógica reconhece então como nível lógico 0 e nível lógico 1. Isso fica fazendo com que essa saída aqui fique mudando de estado constantemente. É claro que podemos controlar a frequência disso aqui, né? Mexendo no valor do resistor ou no valor do capacitor. Tá? Quanto maior for esses valores, menor será a frequência. E quanto menor forem esses valores, maior será a frequência. Eu sei que eu vou ter um pulso aqui na saída, né? A forma de onda aqui na saída é uma onda quadrada perfeita, né? Porque tanto a carga quanto a descarga do capacitor se dá pelo mesmo resistor. Então, o tempo de carga e o tempo de descarga vai ser sempre o mesmo. Então, vai sair uma onda quadradinha, bonitinha. Para mostrar o funcionamento do circuito, eu coloquei um LED aqui na saída, né, pessoal? Mas é claro que só se justifica um LED aqui na saída se estivermos trabalhando com frequências bastante baixas, né? Porque para frequências mais altas a gente vai ter a impressão de que o LED está completamente aceso, né? Então só se justifica para frequências baixas. Mas vejam só, pessoal, como é simples a gente implementar um multivibrador estável apenas com uma porta NAND, né? Claro que tem que ser uma porta NAND com características de Schmitt-Trigger. Veja que é bem mais simples do que aqueles multivibradores que a gente viu lá em eletrônica analógica, né? Onde a gente implementava através de transistores, né? Montamos a estável também com o circuito integrado 555. Veja que é bastante simples implementar um multivibrador estável, né? Bastante utilizado também esse circuito como um gerador de pulsos. E vocês sabem que em eletrônica digital existem aí inúmeros circuitos onde a gente precisa de pulsos, né? E esse é um bom circuitinho gerador de pulsos. Como nos exemplos anteriores, implementei aqui no simulador o circuitinho do nosso multivibrador estável. Veja que eu estou aplicando 5 volts nessa entrada aqui, então estou fixando aqui em nível lógico 1. E o nível lógico nessa outra entrada aqui vai depender da carga e descarga do capacitor, como a gente acabou de explicar. Optei por valores de resistor e capacitor aqui que nos proporcione uma frequência razoável, que seja, ou que nos proporcione uma boa visualização aqui do funcionamento do circuito, né? Também, ao invés de colocar um LED aqui na saída, eu optei por colocar esse Logic Probe aqui, que vai nos mostrar se essa saída está em nível lógico 0 ou em nível lógico 1. Ou seja, se essa saída estará ligada ou desligada. Vamos ver então o funcionamento dessa coisa. Vocês vão observar que a hora que eu colocar em funcionamento, o capacitor está descarregado, então aqui vai entrar como nível lógico 0, né? Então tem o nível lógico 1 aqui em cima, nível lógico 0 aqui embaixo, a saída vai logo para nível lógico 1. Aí o capacitor se carrega por aqui, aqui nessa entrada se torna nível lógico 1, 1 e 1 dá 0, aí aqui desliga a saída, então o capacitor vai se descarregar, como todas as explicações que a gente acabou de fazer aí. Só peço que vocês observem para ver se realmente acontece aquilo que a gente acabou de conversar agorinha mesmo, né? Então vamos lá, ligando. Pronto, olha lá. E fica nisso, né? Está numa frequência constante. Veja que o tempo de ligado e o tempo desligado é o mesmo, como a gente comentou, né? Porque o capacitor se carrega e se descarrega através do mesmo resistor, que tem um valor fixo. Então, tempo de carga e tempo de descarga é o mesmo. Isso vai fazer com que o tempo que a saída fique em nível lógico 1 é igualzinho o tempo que a saída fica em nível lógico 0. Então está aí, funcionando bonitinho, né? Sem maiores problemas. Então é isso, né, pessoal? Espero que com esses
circuitinhos que a gente acabou de ver, com essas explicações todas que a gente acabou de dar, tenha ficado claro o que é uma porta lógica Schmitt-Trigger, né? A diferença que existe, né, nos níveis de tensão para que essas portas lógicas considerem nível lógico 1 ou nível lógico 0 nas entradas. Diferente, né, de uma porta lógica comum, né? Então, através de exemplos de circuitos, a gente tentou ilustrar isso aí. Então é isso, pessoal. Nos vemos num próximo vídeo com outro assunto. Até lá, então.